Tá. Tá aqui. Vamos lá, Fátima Bernardes. Pode. Vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Fabiana Garcia, sou coordenadora de comunicação da Promo Engenharia e estou aqui para lançar uma série de bate-papos chamada Quarentime. Cada vez a gente vai ter um convidado e o convidado dessa primeira vez é o Carlos Pingarilho, diretor executivo da Promo Engenharia, também conhecido como Pinga. Oi, Pinga, tudo bem? Boa tarde, Fabi, tudo bom? Legal, boa, grande oportunidade aí da gente compartilhar aí esse nosso período que a gente vem vivendo, essa mudança de vida e como é que a gente está contornando e aproveitando aí esse momento. Certo. Então, como você bem falou, a gente já está há mais de um mês em casa e eu queria saber para você como está sendo essa quarentena. Olha, é um período de adaptação interessante, a gente está se adaptando, acho que eu até comentei outro dia num evento nosso interno, que muita gente está descobrindo novas formas de interagir em casa, novas formas de viver em casa, estando 24 horas por dia, convivendo com filho, com esposa, com marido, com família. Então, é um momento interessante e também um momento em que o trabalho entra em casa, né? Então, como é que a gente delimita até onde vai o trabalho e sem que o trabalho interfira no dia a dia de todo mundo. Então, isso tem sido um aprendizado para todos. Para mim, impressionante, e eu acredito que todos estejam vivendo esse aprendizado nesses. Já são quase 40 dias que a gente está nesse novo circuito. Certo. E aí você disse, né, dessa questão de trabalho, né, e vida pessoal, que agora mais do que nunca, como dizem por aí, tá junto e misturado, né? Como é que você consegue fazer essa divisão, né? Pingarilho no trabalho, pingarilho agora com a família. Essa divisão é complexa, mas ela tem que existir. Essa divisão acaba acontecendo por horários, né? Então a gente tem horários em que a gente desenvolve determinadas atividades, horário que desenvolve outras atividades, sempre tendo cuidado com que esses horários não se sobreponham. Então existe o horário do café da manhã, existe o horário de arrumar as coisas da casa, existe o horário de almoço. Existe o horário do fim do dia para tentar achar alguma coisa para fazer de exercício, de manter a sanidade mental. Então, você define esses horários e, logicamente, sempre você tem algumas pequenas intervenções de um lado no outro, do outro num, mas eu acho que é importante a gente tentar se policiar ao máximo com esses horários que a gente define e a partir desses horários a gente manter a sanidade de uma parte da nossa vida com outra parte da nossa vida. Acho que muitos de vocês devem notar quando a gente está no escritório, muitos dias o almoço é meio que uma consequência, né? Que hora você almoça? A hora que eu me livro de reunião. Quando a gente está em casa não dá para ser isso, tem que ter um horário certo, porque você não tem um restaurante esperando você. Você é parte de quem produz esse restaurante, então você tem que ter a disponibilidade no horário correto para produzir. Produzir quer dizer produzir comida, comer e também arrumar as coisas depois dessa produção. Então a gente vem aprendendo a viver isso e tendo esse cuidado de manter essas relações sem muita interferência de um lado no outro. Legal. Então, aproveitando, eu não sei se você pode contar pra gente como é a sua rotina, como é o Pinga desde o horário que ele acorda até o horário que ele vai deitar, incluindo as questões domésticas. Eu não sei se você ajuda, né? É interessante que eu descobri, acho que quem me conhece no escritório sabe que eu sempre chego muito cedo no escritório e eu descobri que durante essa quarentena que dormir é um vício. Eu normalmente eu acordo quando no ambiente antigo normal, não no novo normal, eu costumava acordar às 5h30, 5h45, eu tinha um dia da semana que eu acordava às 5 horas da manhã. Hoje em dia eu não consigo acordar antes de 7 horas da manhã, ou seja, não consigo acordar antes do horário que eu já estava sentado no escritório, já começando a produzir. Então muda bastante.
E eu tenho esse horário entre 7 e 8 e meia que eu cuido dessa parte inicial, de café da manhã, arrumar a cozinha do café da manhã, arrumar a cama, essas coisas básicas que a gente tem aí durante o período inicial da manhã. Então, eu descobri isso, que eu não estou conseguindo acordar mais no horário, esse horário da madrugada. Eu até pensava, não, eu vou continuar a acordar no mesmo horário cedo, dou minha caminhada, faço algum exercício de manhã cedo e daí começo a trabalhar. Confesso que eu não tenho conseguido, eu tenho deixado isso mais para o fim do dia. Aí eu, 8h30, começo a minha série aí de conversa. Na verdade, um pouquinho antes eu dou uma lida em alguns e-mails, alguns documentos e tudo, uns 15 minutos antes, não muito mais que isso. 8h30 começo reuniões onde eu tenho essa agenda disponibilizada até máximo 12h30. Certo? 12h30 às 2h da tarde, eu tenho algumas atividades. Atividades ajudar a arrumar mesa de almoço. Eu não cozinho, sou péssimo de cozinha, infelizmente. Gostaria de, mas não. A única coisa que eu sei fazer é assado, que eu aprendi a fazer na Argentina, mas não tem condições de ficar fazendo assado em casa na hora do almoço durante a semana. Não existe essa possibilidade. Então, eu simplesmente atuo mais como auxiliar de cozinha, arrumando mesa, lavando louça, esse tipo de coisa. Nesse período também aí de horário de almoço, eu ajudo às vezes minha filha a fazer alguma lição, que ela está aqui em casa com a gente, tendo aula normal, 12 para 13 anos, então está naquele ritmo de muita aula na escola. E eventualmente é o horário que a gente bate um papo com o filho durante a hora do almoço e tal, que ficou lá na Argentina, a gente conversa um pouquinho com ele. 2h da tarde eu volto aqui para minha cadeirinha aqui e volto às minhas interações e atividades aí com o resto da equipe, com clientes. Uma coisa interessante que tem acontecido nesse período, que é muito mais fácil da gente falar com o cliente virtualmente do que falar pessoalmente. Então, clientes que a gente demorava um mês para conseguir uma agenda, praticamente do dia para o outro a gente consegue marcar uma conversa. Então, a gente segue essa agenda que vai até mais ou menos 6h30. Terminando isso, eu vou dar minha caminhada, tento 4 vezes mínimo, mas tento aí 5, 6 vezes por semana dar uma caminhada no condomínio. Isso é um luxo que eu tenho, de morar aqui num condomínio fechado, de poder ter esse ambiente totalmente fechado, totalmente controlado, em que eu dou minha caminhada, assim, eu faço um circuito de 4 quilômetros. Para caminhar parece pouco, mas tem subidas e descidas, eu subo 150 metros, que é o equivalente a 50 andares, mais ou menos, nesse circuito. É curto, mas cansa. Então, eu faço isso e aí chego aqui à noite, aí ver essa parte de jantar, conversar mais um pouco com o filho, com os meus pais que estão em Belém, com os meus irmãos, e aí dou uma aliviada no dia, aquela descomprimida, para tentar chegar aí ao horário de dormir. Então, essa minha rotina muda muito pouco durante a semana. Fim de semana aí é outra coisa, mas sem muita novidade do que é isso. Entendi. E aí, Pinga, você comentou do seu filho, né? Do seu filho mais velho, ele ficou na Argentina. Como é que é para você, como pai, até para sua esposa também, ter um filho em outro país em meio a uma crise de saúde, né? Que a gente tem vivido com a pandemia da Covid-19? Foi uma decisão complexa, porque quando a gente se atentou que a gente ia passar por um período, a gente não sabia que ia ser um período longo, a gente achava que fosse ser um período de 15 dias, um mês e meio e tudo, então a gente achou que fosse ser um período mais curto, e quando a gente se atentou que esse período ia ser mais longo, a gente perdeu o espaço, a janela de espaço para trazê-lo de volta para o Brasil. Ele acha que para ele foi bom ter ficado lá,
porque ele, eventualmente, se tem uma volta, um retorno, ele teria muita dificuldade de ir do Brasil de volta para lá e retomar suas aulas presencialmente. Então, poderia ter um problema. Mas é complexo, você ter o filho num país distante, num país que está tendo políticas totalmente diferentes do Brasil. Lá é um lockdown forçado, com polícia na rua, ninguém pode ir para a rua. Ele basicamente tem que ir para o supermercado e voltar do supermercado para casa, então ele vai andando para o supermercado, porque começa a circular de carro, a polícia para e começa a ser muito mais exigente. Quando você está andando com sacola de supermercado, se nota, então ele acaba tendo que agir dessa forma. Mas é um país que já sinaliza com um relaxamento desse lockdown. O número de casos lá foi muito pequeno, o número de mortes menor ainda. Então já sinaliza com uma flexibilização desse lockdown, certo? Mas ainda assim volta às aulas, mas com obrigatoriedade de uso de máscara em todos os ambientes e por todos os lados. Então ele nesses momentos ele disse: se eu estivesse no Brasil eu teria dificuldade de, no momento que isso liberar o lockdown por aqui, eu poder entrar no país, porque as fronteiras da Argentina estão fechadas para não argentinos. Então só nos grandes voos de repatriação de argentinos. Então tem voo de argentino voltando da China, dos Estados Unidos. Então só nesses momentos que se abrem esses espaços. Mas ele teria muita dificuldade de voltar. Então ele acha que por esse lado foi boa a decisão. Mas é sempre aquela preocupação de pais, né? E aí meu filho e tal, não é mais criança, tem 22 anos, mas a gente sempre se preocupa, né? Eternamente. Entendi, Pinga. Mas que bom que ele tá bem lá, né? Sim, tá bem, sido contato. E aí, Pinga, você falou um pouco aí da sua rotina de exercícios. E eu tive uma pergunta da Giane, a sua secretária. Ela me mandou um questionamento. Ela falou: será que dá para perguntar como é que ele tem feito para manter a saúde física? Porque, para quem não sabe, o Pinga, ele gosta de nadar, né? Ele pratica esse esporte, normalmente em um clube, né? Junto a outros amigos e colegas. Então, ela quer saber como é que você tem feito para manter essa saúde física e também um pouquinho do que a gente já falou de saúde mental, né? Já que então você tem um filho em outro país, a gente tem uma crise econômica, né? E pela posição que você ocupa, é claro que você tem várias preocupações. Então, ela quer saber um pouco como é que o Pingarelli está lidando com a saúde física e mental. Eu acho que a saúde física ajuda na mental, né? Então, acho que esse é um lado importante. Esses dois lados se complementam. Não existe saúde mental sem uma boa saúde física. Acho que tem um lado super positivo, que eu estou comendo muito mais saudável. É diferente de você estar comendo num restaurante, estar comendo em casa, e eu estou comendo muito mais saudável. Para ter uma ideia, eu já perdi uns 4 quilos mais ou menos desde que eu cheguei aqui em casa. Faça essa dieta. A dieta não, é a cozinheira que é da boa. Ela consegue fazer coisas muito boas com uma qualidade muito boa, então isso daí ajudou bastante. Por outro lado, eu não consigo correr, não tenho dificuldade de correr, pouco tempo corrida, minha estrutura não aguenta, a perna não aguenta, joelho e tudo, então eu caminho, então eu tenho caminhado, que eu tinha comentado ali atrás, aquela mais ou menos uns 40, 45 minutos caminhando, 4, 5 vezes por semana, aquele trajeto sobe e desce. A sorte que GPS e reloginho ajudam a dizer quanto você andou, tempo e quanto subiu, quanto desceu. Então eu já tenho aí meu circuito marcado nesse período, que dão esses 4 quilômetros, 42 minutos mais ou menos caminhando, subindo e descendo 150 metros, 150 para cima, 150 para baixo. Então esse é o trajeto que eu faço uma vez por dia, 4, 5 vezes por semana, e que junto com a alimentação, lógico, não é só a alimentação, mas acho que isso daí também ajuda essa perda de peso nesse período. Então muita gente fala: não vou conseguir sair da porta. Para mim está ficando mais fácil. Então isso ajuda muito na saúde física e na mental. Tá? E eu tenho lido muito, então o tempo que sobra eu estou lendo vários assuntos, temas que me interessam.
Eu tô conseguindo ter bastante tempo para ler e ocupar meu tempo com esse tipo de coisa. E no mais, conversando com família, com amigos, toda hora tem durante a noite, fim de semana, feriados, tudo, a gente sempre tem conversa com amigos, com parentes, tudo. Saber como anda tudo. E vivendo essa loucura que a gente está vivendo, né? Certo. E Pinga, você falou que tá lendo, né? Você tem alguma indicação? Eu tinha até marcado para perguntar alguma dica de série, mas pode ser uma dica de leitura também. Esqueci que eu tô vendo séries também. Eu acabei de ver que estava passando até a sexta temporada de Vikings. Eu gosto muito do. Meio violento, mas é divertido. É, essa foi a última série que eu vi, terminei esse fim de semana. De vez em quando um filme ou outro surge aí, coisas, em geral coisas leves. Livros que eu li, eu terminei de ler um livro de inteligência artificial de um escritor chinês, que ele mostra do balanço. Esse escritor, na verdade, é um venture capital, uma pessoa que abriu um venture capital na China de empresas de inteligência artificial, e ele mostra um pouco do balanço, certo, entre o desenvolvimento na China e nos Estados Unidos, e dá um pouco de projeção para frente de como é que isso daí vai se comportar e tudo. Então, tive alguns insights bastante interessantes sobre o assunto. Comecei a ler um livro de um outro, aí não tem nada a ver com esse assunto, tem a ver com saúde, medicina. É um escritor, é um professor PhD de Harvard, é um biólogo que tem estudado muito o tema de longevidade. O livro chama Lifespan. E esse escritor, esse professor chama David Sinclair. Então ele estuda muito técnicas para, tipicamente, como é que se vê longevidade? Se vê para curar os efeitos do envelhecimento. E, na verdade, esse pesquisador, ele trata do retardar o envelhecimento. Então, esses efeitos vêm muito mais tarde. Então, eu tenho lido, tem uma base genética muito forte, tudo. É bastante interessante esse livro. Isso tem a ver com eu ter completado 50 anos de quarentena. A gente começa a se preocupar com essas coisas. As preocupações mudam, né? As preocupações mudam, exatamente. E as leituras também. Do que você tem sentido mais falta nesse período aí de quarentena, da sua antiga rotina? Acho que tem duas coisas que me fazem muita falta. Uma coisa é a minha natação, é um negócio que é um vício. Eu sou competitivo, então o fato de eu estar treinando com os meus amigos, eu estou competindo todo dia, isso daí faz muita falta. Então não é porque eu estou caminhando que eu estou fazendo alguma coisa que completa, não, eu estou caminhando, mas não estou nesse processo competitivo que ajuda também a desopilar bastante e liberar muita energia essa atividade. E a segunda é contato com pessoas. Eu acho que a gente tem contato com pessoas, seja no escritório da Promon, seja presencialmente, encontrar amigos, encontrar familiares, e isso daí faz muita falta. Acho que esses dois elementos, o encontro virtual, ele compensa de alguma forma, mas não resolve. O presencial, ele é muito rico também, tá? Então são coisas que a gente vem avaliando na própria Promon, como é que vai ser a vida pós-pandemia, volta ao escritório. Acho que vai ter muito de virtual, mas a gente não pode abrir mão e ser 100% virtual. A gente tem que ter uma dosagem, talvez uma dosagem mais agressiva de virtual do que a gente tinha antes, mas uma dosagem com uma participação presencial também, que é importante. Eu comentei num desses eventos nossos aqui internos que eu sinto falta do corredor. Eu sinto falta dessa riqueza de troca de informação, de conversa que a gente tem no corredor. E o calor humano, é sempre bom isso daí, a gente sente falta nesses momentos.
Legal. E de benefícios, Pinga? O que esse novo modelo, né, de trabalho talvez te surpreendeu ou que você tem, bom, além de poder dormir mais? Nem você sabia que você gostava. Não, não é que eu não sabia que eu gostava, é que a gente descobre que é vício, né? Quanto mais você dorme, mais você quer dormir e tudo. Mas eu acho que talvez o que mais um benefício muito grande que eu tenho visto é essa proximidade com a família dentro de casa, né? Um negócio que o relacionamento, eu sou casado já há 25 anos e acho que nesses 25 anos eu não tive esse nível intenso de proximidade. É lógico que você tem durante férias, durante um fim de semana e tudo, mas já são 40 dias e vão ser muito mais de um novo modelo de relacionamento que você não estava habituado. Esse relacionamento, essa proximidade, isso da filha ter uma dificuldade na lição e vai lá, bate na porta, às vezes eu estou trabalhando, quando eu estou livre eu vou lá e ajudo. Acho que isso daí é super, super positivo, é um ganho bastante grande. E tem um outro que é você não pegar trânsito em São Paulo, é uma coisa maravilhosa. Você não ter que pegar aquele trânsito. À noite eu nem reclamo muito, mas o trânsito que eu pegava de manhã, mesmo saindo muito cedo, é um negócio, é um prazer você não ter que enfrentar esse trânsito de São Paulo. Sem dúvidas, Pinga. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de terminar, eu gostaria que você indicasse algum colega seu da Promon para bater esse papo com a gente e contar como é que está sendo a quarentena dele. Tem alguma sugestão? Não, eu tenho. Inclusive, já dei um spoiler aí outro dia no evento. Eu dei um spoiler quando a gente falou que ia fazer isso aqui. Eu dei o spoiler de convidar nosso amigo Milton Antelo, presidente da Fundação Promon, de Previdência Social, para ele compartilhar aí seu dia a dia, com as mudanças que ele vem sofrendo, como é que ele vem percebendo essas mudanças todas. Milton, boa sorte aí na entrevista. Então tá, Pinga, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Milton, em breve a gente vai falar com você. E é isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau, Pinga. Tchau, Fabi, obrigado. Obrigadão.